Bem, bom dia. Essas atividades eu gostaria de fazê-las com vocês ao vivo, mas considerando-se o tempo, então o mau tempo, né, de ontem que fez com que muitos perdessem acesso à internet, essas coisas, o clipe escola aí com problema. Então eu vou gravar para vocês a correção das atividades da página 16, 17 também e 18. Então, nós temos, na primeira questão, nós temos este poema do Oswald de Andrade que se chama Anúncio de São Paulo. Então, eu coloquei até um trechinho aqui, né? Antes da chegada, afixam nos offices de bordo um convite impresso em inglês, onde se contam maravilhas de minha cidade, né? Summertime Scala de Chicago of South America, né? Às vezes chamada de Chicago da América do Sul, situada num planalto 2.700 pés acima do mar. Então aqui ele fala da cidade de São Paulo e como nós vamos perceber, né, a questão até indaga sobre isso, a ironia presente no poema do Oswald de Andrade, que a ironia é típica da poesia oswaldiana. Então, a questão, a respeito do poema, identifique e comente a presença da ironia, elemento típico da poesia oswaldiana. Então, ela se verifica pelo fato, né, de que os pontos positivos de São Paulo são mencionados não para que seja exaltada a beleza da cidade, mas para que a cidade seja exposta como uma mercadoria à venda. Depois nós temos a segunda questão, que é um trechinho de Memórias Sentimentais de João Miramar, que vocês podem ler, não vou ficar lendo para vocês, né? Então, nós temos aqui a resposta correta seria, né, a letra A. Então, a aproximação do texto literário à prosa cinematográfica, caracterizada pela simultaneidade, permite afirmar que esse fragmento, de autoria de Oswald de Andrade, enquadra-se na estética modernista. A terceira questão, temos um outro trecho aqui do Mário de Andrade, que se chama, né, um trecho do poema Meditação sobre o Tietê, e ele publica em Lira Paulistana em 1945. Então, água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite e tudo é noite debaixo do arco admirável da Ponte das Bandeiras. O rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. Então, a questão indique um elemento formal e outro relacionado ao conteúdo para justificar que se trata de um poema modernista. Então, nós vamos observar a primeira quais são os versos livres, né? A descrição de um elemento presente na paisagem, né, de São Paulo seria o aspecto relacionado ao conteúdo. Então, com relação à forma, os versos livres, o aspecto formal. Com relação ao conteúdo, né, então, a paisagem de São Paulo. Como você definiria o tom do poema? O tom é melancólico, veja, né? Murmura, murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. Então, ele já está poluído, o rio. Então, essa questão é que trata. Certo. Aí nós temos na quarta questão a passárgada, né, do Manuel Bandeira, né? Vou-me embora para Passárgada, né? Então, o Manuel Bandeira, ele tem esse poema aqui, é bem o retrato
da poesia, mais do final, né, da obra do Manuel Bandeira. Então, observe que a Passárgada aqui é um lugar interessantíssimo. Lá ele pode tudo, lá ele pode fazer o que bem entender, né? E tendo a proteção do rei, vamos dizer assim. Então, a primeira questão diz assim: um dos aspectos mais significativos da poesia é a criação de imaginários específicos. A partir dos seguintes versos, lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente, comente com suas próprias palavras o lugar que Passárgada ocupa como espaço de ressignificação da existência do eu. Então, o Manuel Bandeira ali, ele coloca, né, seria uma sugestão, vocês podem ter outra ideia, né, mas essa é uma sugestão de resposta. Então, a Passárgada é uma metáfora de uma realidade sem limites, né? Por isso, ela pode ser entendida como um espaço de felicidade, da imaginação, da liberdade, do amor, da ausência de regras, um lugar onde ele pode fazer tudo o que deseja, até porque, pela vida do Manuel Bandeira, a gente sabe que ele teve limitações em consequência da doença que ele teve, né, durante a vida. Começando aos 17 anos, ele era tuberculoso, o Manuel Bandeira. A letra B. Indique o gênero literário predominante no poema de Bandeira, justificando com aspectos que o caracterizam. Qual é o gênero? É o lírico poético, né? Então, a subjetividade, a fuga da realidade, a fantasia são características desta obra, dessa poesia do Manuel Bandeira. Depois, indique verdadeiro ou falso, né, nas afirmações. Então, a primeira, o poema apresenta como característica o uso do coloquialismo. Verdadeiro. A simplicidade dos versos esconde aspectos profundos da existência humana, como o tema da morte. Sim. A ironia, uma das marcas mais expressivas da poética de Manuel Bandeira, está presente no poema. Falso, ele não está sendo irônico ali. O tema da ausência está presente nos 3 versos finais do poema. Também não. Aí a número 6, nós temos ali um trecho de Macunaíma, né? Macunaíma é uma obra bastante interessante do Mário de Andrade, né? Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Então, esse Macunaíma, então, até no início do livro ele começa assim, né? No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Então ele era feio, preto, retinto. Então diz essa obra do Mário de Andrade é uma rapsódia. Então nessa obra supõe-se que a intenção de Mário de Andrade era mostrar a formação do povo brasileiro, né? Porque ele nasce, né, de uma Índia, ele nasce negro e no final da obra ele se torna branco. É bastante interessante. Então, nós temos ali como vocês podem ler o texto, né? Eu não diria que é muito interessante a leitura, porque é uma loucura essa obra. Dizem que o Mário de Andrade a escreveu em uma semana. Então, é um texto, a letra C seria correta, né? Um texto modernista de linha pau-brasil e a antropofágica. Agora nós vamos ver um pouquinho das manifestações literárias dos escritores africanos. Então, vejam bem, quando o modernismo começa no Brasil, os escritores tentam colocar uma ideia de que o nacionalismo precisa ser valorizado. A ideia de que nós tenhamos uma literatura que se volte para o Brasil, que mostre a nossa identidade. Da mesma forma, esses escritores de língua africana, eles também tentavam
tomar consciência, né, desse nacionalismo, tomar consciência de compreender e incorporar as identidades marginalizadas, né, como a indígena e a afro-brasileira. Então, a tentativa de romper com os padrões europeus, ela ocorre gradativamente, né? E assim, os escritores de língua portuguesa na África também buscam formas de expressão próprias. Então, eles colocam. E como é que se faz isso? Como é que se afasta, né, da cultura europeia? Então, aqui no Brasil se começa a utilizar o português diferente do falado em Portugal. O mesmo ocorre com os escritores de língua portuguesa na África. Eles também agregam nos seus poemas os termos africanos, não só os portugueses. O Oswald de Andrade faz muito isso, tanto que eu já falei para vocês, né? Ele propõe o tupi, né, como língua oficial do Brasil. Então esses escritores brasileiros, eles vão servir de modelo para os escritores africanos, né? Então nós vamos ter as ironias de Oswald de Andrade sobre o descobrimento do Brasil, as adaptações de linguagem na poesia do Mário de Andrade e a mescla do português com o italiano na obra de Alcântara Machado. Então diz que o Alcântara Machado escreveu um português macarrônico, né? E aqui vocês têm um texto do Craveirinha, José Craveirinha, que é um escritor, se não me falha a memória, angolano, mas enfim. Então, nós temos que observar que esse texto, né, esse jeito de contar as nossas coisas, a maneira simples das profecias, né? Caringana, uá, caringana, é o que faz o poeta sentir-se gente. Então, também, né, o próprio título ali, né, então, equivale, então, era uma vez, né, então, como se fossem contos de fadas, né, então, ali a questão, a correta é a número 1, né? A poesia apresenta uma relação com a tradição presente nas antigas narrativas do Era uma vez, né? Depois, a B. Nos 3 últimos versos da segunda estrofe, o eu lírico discorre a respeito de uma transformação entre o que parece ser impossível e o sonho do que vai ser. A relação entre as realidades presente e futura pode ser definida no poema como uma utopia, né? C. O poema de José Craveirinha trata do próprio fazer poético. Isso significa que apresenta a metalinguagem como recurso. Em qual dos trechos a seguir, escritos por modernistas da primeira geração, também se pode observar esse mesmo efeito metalinguístico? Aqui no segundo, né, do Mário de Andrade. Eu sou um escritor difícil, que muita gente inquisila, porém essa culpa é fácil de se acabar de uma vez. É só tirar a cortina que entra a luz nesta escureza. Então ele fala, né, a linguagem bem... Então a letra C é a 2. Então, nós temos aqui, agora, a letra D. De que maneira podemos afirmar que o poema de José Craveirinha apresenta uma visão sobre a identidade do seu povo? E de que forma podemos aproximar essa poesia de alguns dos ideais da primeira geração do modernismo brasileiro? Então, ali é uma sugestão, né? Então, ele se baseia, né, então o tema do poema é como se deve fazer poesia. Então, baseado em quê? Nas formas tradicionais ou das simples
profecias, né? O falar da gente, do povo. Então, é traduzir através da fala, né? A identidade de um povo. E isso o brasileiro, né? O modernismo brasileiro, na primeira geração, caracterizou-se, né, bastante por essa questão de imprimir a identidade através da linguagem, através de outros recursos bem próprios do Brasil, ok? Então corrijam, passem para a apostila, que é importante isso.